Boa tarde. Os sócios do Marítimo aprovaram ontem por larga maioria a venda de 40% da SAD à Revi, um grupo de investimento brasileiro liderado por Luís Davantel. Dos 488 sócios presentes no pavilhão de Santo António, com direito a voto, 337 votaram a favor, 44 votaram contra e houve ainda 44 abstenções. No final da Assembleia Geral Extraordinária, Carlos André Gomes, presidente do clube, admitiu que a responsabilidade aumenta a partir de agora. Os sócios do Marítimo confiam no trabalho que esta direção está a fazer e, acima de tudo, sentem que o caminho que lhes foi proposto é o caminho que vai guiar o Marítimo para outros patamares de sucesso. A votação maciça, aquilo que nos diz é que a nossa responsabilidade aumentou, e aumentou muito, porque nós, mais do que nunca, teremos que ter sempre a defesa dos interesses do Clube de Sport Marítimo, que é importante que se frise, faremos tudo para defender. Apesar de assegurar o futuro da instituição, o presidente do clube admite que não era seu desejo vender parte da SAD. Isto assegura o futuro do Marítimo, se tudo se concretizar. Mas estamos a falar que é sempre vender parte daquilo que é nosso, é ceder parte que é nosso. E isso é sempre uma carga emocional muito grande. Repare, se me perguntarem, tu queres vender a SAD? Eu se calhar digo, não. Mas também olho e digo, este é o caminho que tem que ser seguido. Porque se não for agora, e se nós não dermos este salto agora, dificilmente vamos conseguir. E dificilmente vamos conseguir um parceiro como a Revi se mostrou estar sempre ao nosso lado. É isso que eu gostava de saber, se for possível. Como é que chegou este investidor? Peço que não me interpretem mal, mas se eu tenho algo para vender e não tenho informação de quem tem para comprar, eu tenho que procurar um agente pelo meio que tenha essa informação. E foi assim que segui. Criamos um caderno de encargo, fomos aos agentes e dissemos, nós temos isto para vender nestas condições. E é um dos agentes que nos... Só apareceu isso? Não, apareceram mais, como eu disse aqui. Apareceram mais, só que... Sim, mas apareceram mais, só que as condições não eram aceitáveis. Apesar de aprovado por larga maioria, com 78% dos votos, alguns dos sócios mostraram desconfiança em relação ao investidor. Carlos André Gomes respeita todas as opiniões. É a pergunta do copo meio cheio ou meio vazio. E quando temos uma votação em que 78% dos votos dizem nós estamos a favor, eu tenho que valorizar aqueles que estão a favor. Obviamente que aqueles que estão contra e que se abstiveram são sócios do Marítimo, nós temos e vamos respeitar. Mas a partir do momento eu tenho que tomar atenção de unir o clube e de seguir aquele caminho que a maioria votou, que é o caminho de escolher um parceiro que nos vai ajudar nas nossas lutas. Quanto ao objetivo, torna-se mais claro subir de divisão esta temporada. Claro, e acho que o próprio Luís Davantel, que é o CEO da Revi, deixou isso aqui bem claro. O projeto da Revi passa por colocar o mais rápido possível o Marítimo na Primeira Liga. E, obviamente, este passo, que era fundamental para passarmos aos passos seguintes, quer dizer, a aprovação aqui não encerra em si o processo, mas este passo é fundamental para passarmos os passos seguintes, que é a due diligence e chegar ao acordo. Mas há dinheiro para investir já neste mercado de verão? Há todo o processo que será feito e que tentaremos fazer com a maior brevidade possível. E a ideia, tal como o Luís Davantel disse aqui, é já neste campeonato serem eles a assumir a gestão da própria SAD e, obviamente, trazer a liquidez que é necessária. A Revi, que paga 15 milhões de euros por 40% da SAD maritimista. Recursos financeiros fundamentais, tendo em conta que as receitas do Clube Insular diminuíram drasticamente. Traz os recursos financeiros que depois de 2 anos entrar para o 3º ano na segunda Liga, o Marítimo não os tem. E não os tem por força da perda de receita que é o baixar da primeira para a segunda Liga. Se nós não temos esses recursos financeiros, não estamos com capacidade de ser competitivos no mercado. O que esta aprovação dá e o que este grupo nos traz a nós é o know-how e a capacidade de ter os recursos para podermos ser competitivos. Segundo Carlos André Gomes, as verbas que agora entram nos cofres da SAD vão permitir reforçar o plantel da equipa principal. O reforço que tem feito o plantel do Marítimo tem sido feito no sentido de posições estratégicas que o Marítimo estava necessitado, procurar fazer com jogadores que sejam
de muita qualidade e que acrescentem valor. Ou seja, não são jogadores para chegarem e virem para o plantel, são jogadores para integrarem a equipa principal. Obviamente, depois o trabalho do dia-a-dia que vai dizer se eles vão ser titulares ou não e o técnico é que vai decidir, mas estamos a fazê-lo com cuidado de acrescentar esse valor. Obviamente que agora com esta aprovação aqui, nós temos que ter um contacto mais permanente com o Grupo Revy e isso vai permitir desbloquear, se calhar, outro tipo de jogador para aquelas posições que ainda estão em falta do que aqueles que estavam programados. O projeto da Revy é fazer regressar o Marítimo de volta à Primeira Liga. Ainda no desporto, o Nacional já iniciou ontem o estágio de pré-temporada em Penafiel. Tiago Margarito, técnico dos alvinegros, ainda espera por mais reforços. Ainda estamos à espera de compor o nosso plantel. A direção está a trabalhar afincadamente nesses dossiês. Os jogadores que vieram certamente nos vêm ajudar. Vão requerer o seu tempo de adaptação, logicamente, mas estou muito feliz com o empenho de todos, com fundamentalmente o espírito com que encaram este momento da época. A pré-época é sempre um momento da época específico. Eles têm que encarar muito bem este momento. Têm um espírito de trabalho, um espírito de companheirismo e o grupo atualmente está-me a deixar satisfeito naquilo que são os valores que também me estão a comunicar. Reforços que vão definir uma manutenção mais ou menos tranquila. A permanência na Primeira Liga é, de resto, o grande objetivo para esta época. O nosso objetivo passa, logicamente, pela manutenção. Agora, se será de forma mais desafogada ou não, terão que ver agora com os reforços que a direção conseguir trazer e estamos dependentes disso, logicamente. O plantel do Nacional arrancou ontem com um estágio de 7 dias em Penafiel. Esta manhã, os alvinegros realizaram o seu primeiro jogo de preparação e perderam com os Chaves por 2-0 numa partida que se realizou em Friamonte. Na política, a Presidente do Parlamento Madeirense, Rubina Leal, aproveitou hoje a sessão comemorativa do Dia da Assembleia Legislativa da Madeira para pedir mais respeito entre os deputados. E posso assinalar e reforçar que este Parlamento merece o respeito institucional de todos. O respeito que se deve não apenas à legitimidade democrática, mas também à sua centralidade constitucional no modelo autonómico português. O Parlamento da Madeira é o coração da vida política da região. Um lugar próprio de confronto de ideias, mas também de consensos, de propostas construtivas, de reformas, de soluções para os desafios do presente e do futuro. Com frequência, a produção parlamentar é injustamente reduzida ao que se torna visível aos plenários ou aos debates mais mediáticos. Mas por detrás de cada votação, de cada parecer, de cada proposta legislativa, está e deve estar sempre um trabalho meticuloso, rigoroso e exigente. Este Parlamento não é um palco de discursos estéreis, nem nunca poderá ser. Rubina Leal destacou ainda o volume de trabalho que tem sido desenvolvido no Parlamento desde o início desta legislatura. Desde o passado dia 10 de abril desta Assembleia, foram apreciados e votados um total de 35 iniciativas em plenário. Importa que todos os cidadãos sintam e vejam, e estou certa que sim, do trabalho parlamentar e a forma como influencia diretamente a vida das pessoas, porque elas são a razão de ser desta instituição. E é precisamente nesta casa que deve continuar a consolidar e a aprofundar-se a autonomia regional. Esta deve ser a nossa missão, o nosso legado. Até porque a autonomia conquistada tem fragilidades que urgem reparar e todos nós já identificamos. Não basta reclamar. Estamos numa fase crucial do modelo autonómico, porque há aqui, neste hemiciclo, que se cruzam os anseios legítimos de uma região que se orgulha da sua identidade e que sabe que o seu desenvolvimento passa por uma autonomia plena, responsável e solidária. Com a celebração dos 50 anos da autonomia à vista, Rubina Leal apontou a necessidade de continuar a consolidar um Parlamento digno, ativo, respeitado e respeitável. Do lado partidário, Bruno Macedo falou em nome da bancada do PSD e deixou clara a intenção de respeitar e reforçar a autonomia regional. Não vacilaremos um segundo na certeza dos nossos direitos e deveres. Não vacilaremos um segundo
perante as nossas convicções na defesa da autonomia, do aprofundamento dos nossos poderes e da melhoria legislativa e política que nos pode garantir melhores soluções, doa a quem doer, incomoda a quem incomodar, aborreça a quem aborrecer. Nós somos assim, morreremos assim. Não largamos as causas, não prescindimos dos valores, não esquecemos o passado. Pelo contrário, temos orgulho do que fizemos, do que construímos e de todos aqueles que nos ajudaram a chegar aqui. Devemos isso aos que aqui estiveram há 49 anos, que foram nossos precursores, e a todos os outros que viveram e morreram sem nunca alcançarem o sonho. Já o Juntos pelo Povo apelou ao respeito entre deputados. Basílio Santos foi o porta-voz do maior partido da oposição. Nós, parlamentares desta Assembleia, precisamos todos de trabalhar e contribuir para dignificar o trabalho parlamentar, reforçando a confiança de todos aqueles que nos elegeram. Não podemos compactuar com atitudes lamentáveis que afastam o povo dos eleitos. Julgamos não ser necessário a assinatura de um pacto de regime para que o respeito mútuo prevaleça e se assista a debates parlamentares de forma ordeira e construtiva. Está nas nossas mãos a responsabilidade de decidir e melhorar, contribuindo seriamente para uma Assembleia que seja merecedora do respeito dos madeirenses e porto-santenses. E para que estes se possam rever e se sentir representados neste Parlamento. Quanto ao Partido Socialista, em véspera de festa no Chão da Lagoa, Paulo Cafofo criticou duramente Miguel Albuquerque. Há dossiês estruturais entre a Madeira e a República que não podem continuar bloqueados. Miguel Albuquerque foi a Lisboa. Fui bater à porta de Luís Montenegro. Falou baixinho. Fiz vénias e voltou de mãos a abanar. Disse que ia defender a Madeira, mas a única coisa que trouxe foi o silêncio. A Madeira precisa de quem fale claro e não de quem volte calado. Miguel Albuquerque foi a Lisboa, agradeceu e voltou sem nada. Amanhã teremos Luís Montenegro na festa do PSD do Chão da Lagoa. Não sei se traz mala vazia ou cheia, mas espero que não use o palco de uma festa partidária para anunciar alguma coisa ou meia coisa aos madeirenses. Bem sei que aqui na Madeira se confunde tudo. O partido e o governo é tudo igual. Basta ver que o presidente do governo resolve questões partidárias na quinta vigia, como se fosse normal escolher candidatos à Assembleia Regional ou às câmaras municipais do PSD na sede do governo. É por isso que dizemos, esta não é a autonomia que queremos, nem a autonomia que os madeirenses desejam. Intervenção do líder do PS Madeira depois de Miguel Castro aproveitar o seu discurso para defender que a Assembleia não existe para alimentar o compadrio. Esta Assembleia não existe para aplaudir o governo. Existe para o escrutinar. Não existe para agradar a partidos, existe para proteger a democracia. E não existe para alimentar o compadrio. Existe para garantir a justiça e a equidade em cada decisão tomada em nome do povo. Não nos enganemos. O poder desta casa é real, mas também o é a responsabilidade que dele advém. Cada lei que aqui se aprova tem impacto na vida dos madeirenses. Cada silêncio, cada omissão pode custar oportunidades a uma geração. E é essa consciência que o Chega tem marcado presença nesta casa. Não para fazer parte do rebanho do politicamente correto, mas para levantar a voz onde ela tem sido calada. Para denunciar o que está mal, para lembrar que esta casa não pertence aos partidos, pertence ao povo madeirense. Ao centro, Sara Madalena deixou uma mensagem sobre as desigualdades de género que penalizam as mulheres na política madeirense. Ainda há muito a fazer. Ainda há muito que fazer, sobretudo no que concerne às mulheres. Como se admite que só 41 anos depois da instituição da autonomia se tenha eleito uma mulher presidente de Câmara? Como se admite e como se acha muito bem que só após 49 anos tenhamos a presidir esta Assembleia uma mulher? Como podem
ter havido e continuado a inexistir mulheres cabeça de lista às eleições, sendo essas as exceções, e geralmente por falta ou por jogatanas políticas, com o intuito de esperar um resultado que as apague do panorama político, o que geralmente não acontece e só enfraquece quem assim pensa. O líder regional e deputado único da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, falhou esta manhã a presença na sessão comemorativa do Dia da Assembleia Legislativa da Madeira, não fazendo uso dos 5 minutos de intervenção a que tinha direito. A ausência deste parlamentar deve-se à sua presença na Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, que decorre em território continental. Nesta sessão, o Governo Regional esteve representado pelo Secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e pela Secretária Regional da Inclusão, Paula Margarito. A qualidade de vida é valorizada por muitos dos que vivem em Gaula, mas as preocupações com o futuro da freguesia também marcam a agenda em vésperas das eleições autárquicas. Em nova paragem neste roteiro que o Diário e a TSF está a promover, José Fernandes mostra-se preocupado com a pressão imobiliária ou a falta de um grande supermercado. Olha, o que é que lhe digo, amigo? Vive-se bem, por enquanto. Esse por enquanto quer dizer o quê? Devia-se ver melhor? Sim, já se nota assim, a pressão imobiliária, mas não... Já se nota aqui a pressão imobiliária. O centro já podia estar melhor, por exemplo. Há muita procura e pouca oferta dos metros. Um metro agora vai para a reforma, ninguém sabe como é que será no futuro. Falta uma grande superfície de Santa Cruz, não há. Tem um amanhecer aqui embaixo. E isto aqui, mas não... Mas nesse caso uma grande superfície para o Conselho, não só para a freguesia. Não existe. O Conselho, isto é, existe no Caniço. Claro, sim. Mas na agora, sede na sede de Santa Cruz já houve, mas já não existe. Agora, de resto, a nível político, realmente acho que estagnou um pedacinho, devido, como é que sabe, nós sabemos as câmaras de cores diferentes do governo, os apoios nunca são iguais à dos outras freguesias, mas foi ao qual pouco tiveram que fazer um trabalho. Mais crítica é Maria Vasconcelos, residente na Achada de Gaula, que se diz pouco satisfeita com a zona onde vive. O que tem aqui, sabe o que é? É isto, a padaria. Porque tem tudo o resto, aquelas merceariazinhas, aquelas coisinhas. Ao domingo, que este fecha uma, já isto é um deserto, Gaula é um deserto. Já não se vê ninguém. De repente, ao domingo de tarde, quando os outros pensam em fechar, isto aqui é só para passagem. A nível de casas, apartamentos, isso tudo está muito bem preparado. Até lá vai chegar a marca. Sim. Muita construção. Mas agora a nível assim comercial não encontro um café. Reportagem assinada pelo jornalista Orlando Drummond para ler hoje na edição impressa do Diário. O navio da Marinha Portuguesa, o NRP Zaire, e uma equipa do Sanas foram ontem ativados para prestar auxílio a um veleiro de bandeira polaca que se encontrava à deriva a sul da Madeira, sem propulsão e sem vento suficiente para prosseguir viagem. O alerta foi dado por volta das 10 da manhã. A embarcação, com 14 metros de comprimento, enfrentava dificuldades no motor e condições de vento inconstantes, o que impedia os dois tripulantes de chegarem a Porto Seguro, dada a distância da ocorrência, que impossibilitava a intervenção direta do Sanas. O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo acionou o NRP Zaire para prestar o primeiro apoio. O objetivo era rebocar o veleiro até uma zona onde a equipa do Sanas pudesse assumir a operação. Aproveitando algumas rajadas de vento que se fizeram sentir ao longo do dia, o veleiro conseguiu navegar parcialmente pelos seus próprios meios até ao ponto combinado. Aí foi possível passar os cabos de reboque e encaminhar a embarcação até à Marina da Calheta. Uma operação que terminou com sucesso pelas 2h30 da manhã deste sábado, cerca de 14 horas após o primeiro pedido de socorro. Já pelas 4 da manhã, a embarcação do Sanas regressava à base, na estação Salva-Vidas de Santa Cruz, sem qualquer dano a reportar. Segundo o Sanas, esta foi, até ao momento, a missão mais longa do ano. No total foram percorridas 65 milhas náuticas,
com 7 horas de contacto direto com o veleiro e cerca de 16 horas de operação contínua, acompanhadas por dezenas de elementos, tanto do SANAS como do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo. Foram as notícias com Ruben Santos. TSF Madeira, Rádio de Informação.